Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Josimari de Souza, sócia proprietária da Que Amor, moda inclusiva. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem. Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer e a levar informações a mais pessoas. Muito obrigada. Olá, Josi, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom, Denise? Obrigada pela oportunidade. Tudo bom, querida? É um prazer recebê-la. Josi, eu vi a sua moda, inclusive, e achei muito bonita. Os modelos são lindos, coloridos e muito prática. Vem de encontro ao que as mães estão precisando, né? Fala um pouquinho de você e por que você criou aqui Amor. Então, eu sou mãe típica e atípica, né? Na verdade. E a gente criou aqui amor pelos nossos filhos, né? O Cauã e a Isabela, né? Tanto que o nome leva as iniciais dos dois, né? Cauã e Isabela. Mas a moda inclusiva foi pensada com a necessidade do dia a dia que a gente passou a ter com a Isabela, que ela é uma criança com deficiência e ela usa gastrostomia faz um ano. Então, assim, a gente começou a ver essa necessidade dentro de casa e conversando com outras mães, a gente passou a ver que é uma coisa que não é muito difícil no mercado, praticamente não existe. Então, foi onde a gente começou tudo, sabe? Eu costumo dizer que a Isabela é a culpada de tudo isso. E além de que ela é sua modelo, né? Linda modelo. Exatamente, ela é a nossa modelo oficial daqui, amor. Que legal. Fala um pouquinho dessa moda para gastrostomia. Então, a gente pensou assim, antes, né, da Isabela colocar a gastrostomia, a gente já tinha uma necessidade de bodies tamanho maiores, porque ela era cadeirante, né? Então, assim, existe uma questão que tudo fica subindo, né, no corpinho deles, né? É muito no colo, muito na cadeira, muito sentadinho, deitadinho. Então, assim, se for uma camiseta, alguma roupa assim, ela fica subindo. Então, a gente já sentia essa necessidade de antes. E para o tamanho da Isabela, eu já não encontrava mais quase no mercado, né? Uhum. Bodes de tamanho maiores, né? Geralmente vai até os 3 anos que a gente encontra normalmente. Então, para o tamanho dela já estava ficando mais difícil de encontrar. E depois que a gente colocou a gastro, aí veio a dificuldade maior, que é com relação a como alimentar a criança com um body, né? Porque Uhum. aí dificulta tudo, né? Tem que abrir embaixo, se está com uma bermuda, tem que tirar a bermuda, abrir para poder fazer o manuseio e alimentar a criança, dar água, dar remédio, né? Que não é, são várias vezes no dia que a gente precisa manusear ali a gastro. E aí foi onde surgiu a ideia de começar a criar as peças, né, com abertura. Então a gente tem vários modelinhos com abertura, assim como também temos os bodies normais sem abertura para crianças que também, né, que não usam especificamente a gastro, né, mas crianças que são cadeirantes, enfim, que precisam também, né, desse suporte com o body, né? Você foi sentindo aí a necessidade, né, realmente sua e de muitas mãezinhas aí que precisam, como você disse, alimentar, muitas vezes fora de casa, né? Você sai com a Sim, Isabela, as mãezinhas saem para algum shopping, para algum lugar e precisam alimentar a criança. Então, é muito prático o body com essa abertura, né? exatamente. E assim, é incrível que depois que eu comecei, né, a gente acaba tendo um contato direto com as mãezinhas e eu acabei recebendo muitas imagens assim que eu fiquei chocada assim de mãezinhas com body com um buraco cortado na tesoura simplesmente assim, sabe? Muitas faziam aquele buraco assim para usar em casa, lógico, né? Talvez não para sair, mas assim para praticidade do dia a dia, para poder, né, ter o body e estar em casa e alimentar. Então assim, para ver qual tamanho é a necessidade, né? Então, Sim. foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, eu disse, veio aquele start, assim, né? Então, assim, a gente precisa, né, ter esse olhar para a inclusão, para as pessoas com deficiência, né? E acho que ninguém melhor que a gente que está vivendo isso no dia a dia, né?
E falando também de cadeirantes, você estava falando também, né, no cadeirante, a roupinha acaba saindo do lugar, você manuseia muito, tá? E então, e também tem uma, você me falou que tem o que elastano, né, nas roupas, para facilitar É, não só para cadeirantes, para pessoas com outras deficiências, né? Fala um a pouquinho gente, dessas a roupinhas. gente pensou num todo, na verdade, assim, né? Então, assim, todas as nossas peças, a gente prioriza bastante o algodão, né? Porque o algodão é um produto que não esquenta, né? Que ele é um produto, né? Que é o ideal para eles, né? Então, assim, a maioria dos nossos produtos são em algodão com elastano. Então, assim, a gente, a Ribana, o cotton, que a gente trabalha, que eles têm essa elasticidade. A gente está trabalhando agora também com a poliamida com elastano, que é a mais fresquinha, até para usar, assim, como um maiozinho, né, para o verão, para as mãezinhas poderem levar seus filhos para a praia, né, e ter essa facilidade. Mas sempre pensando que tem que ter essa elasticidade, sabe? Porque, assim, tem muitas crianças que são espásticas, então, assim, elas não Hum. fazem esse movimento com o braço de dobrar. Então, assim, existe essa dificuldade, às vezes, de vestir, principalmente manga comprida, né? Manga curta ainda se torna um pouquinho mais fácil, mas a manga comprida, porque a criança, às vezes, não dobra o braço. Então, assim, se é Uhum. uma malha que não cede, um tecido que não cede, dificulta ainda mais. Então, por isso que a gente optou em trabalhar apenas com produtos que tenham um pouquinho dessa elasticidade, né? Também uma outra questão nas nossas peças são as aberturas, né? Então, todos os nossos modelos têm uma abertura, né? Seja no pescocinho ou seja aquela gola envelope que abre bastante. Pensando também nas crianças que usam traqueostomia, né? Para facilitar esse momento de vestir, né? Porque elas já têm toda aquela questão, né? Da traque, enfim. Então, assim, a gente sempre pensando, né? Em alguma forma de ajudar as crianças, né? Esse é o intuito, é o grande legado da marca, né? É trabalhar para as crianças, pensando nelas, acho que é tudo por elas, né? Nossa, que bacana, é bem, bem importante, né? Você está fazendo uma coisa que você gosta e voltada para as crianças, isso é muito legal e que vai possibilitar aí essa maior inclusão delas, né? E facilitar para as mãezinhas aí na hora de vestir. Muito bacana. E você É, gostaria de deixar alguma mensagem ou falar mais alguma coisa? Fique à vontade. sim, sim, é o que eu ia falar. Eu acho que inclusão não é só você ter uma rampa de acesso, né? Você ter um espaço para o cego andar. A inclusão, acho que está em todos os lugares, inclusive na moda, né? A gente precisa ter mais suporte de outros empresários, de repente, de outras mãezinhas que entrem nesse mundo para empreender também, de repente, porque é uma necessidade muito grande. Assim, a gente tá começando agora, assim, então, assim, não existe quase nada no mercado. Eu já recebi mensagens de jovens pedindo para lembrar dos jovens, sutiã com velcro, às vezes na hora de vestir, né? Porque eles não conseguem, de repente, fechar, né? Que seja alguma coisa na frente. Assim, tantas questões que são tão necessárias para o dia a dia para facilitar a vida dessas pessoas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu só, né, acho que a minha mensagem é essa, assim, pedir para que as pessoas pensem mais nessa questão da inclusão na moda, no vestir, né? E, e aqui, amor, é isso, a gente nasceu disso, né, dessa necessidade, desse amor pela Isabela, desse amor pelo Cauã, e vendo, né, todas essas situações, todas essas questões no nosso dia a dia. Então, a gente deseja só crescer e atender outras famílias também, outros tipos de necessidade, né? A gente tem esse desejo enorme, assim, de daqui a pouco estar atendendo outras questões, porque hoje a gente está produzindo aquilo que é a nossa realidade, né? Que é a gastrostomia. A gente começou produzindo mais aquilo dentro do nosso dia a dia, assim, digamos, né? Mas eu tenho um desejo enorme, assim, de abrir um leque enorme, de receber mãezinhas com outras deficiências, com outras necessidades, que a gente consiga daqui a pouco estar aí com uma marca com muitos produtos para ajudar essas mãezinhas. Então, eu acho que esse é o nosso desejo. E aqui, amor é isso. É amor. Que lindo. Se alguma mãezinha tiver interesse, tiver alguma dúvida e alguma sugestão aí, alguma necessidade específica, ela pode entrar em contato com você? Com certeza, com certeza. Até na semana passada, eu conversei com algumas mães, fiz uma sunga para o menininho, mandei ainda na semana passada, sem custo, assim, tudo para a gente testar, para a gente, né, tentar chegar nessas outras deficiências, porque é como eu falo, com a Isabela, a gastrostomia é tudo muito fácil. Eu Uhum. imagino o modelo, eu faço, provo nela,
e tá tudo certo, né? Porque a gente tem, ah, vive, né? Tem ela como nossa modelinho e vive essa realidade. Agora, com relação a outras deficiências, já é um pouco mais difícil. Então, eu preciso que essas mães entrem em contato comigo para ter esse troca de ideias, esse feedback, né? Para mim entender qual é a real necessidade, para a gente fazer uma peça, enviar, ela vai provar, Josi, não deu certo, a gente vai fazer outra, até que a gente consiga chegar numa peça para poder colocar também no nosso site a vender, né? Para atender essa mãezinha que pediu e também para colocar no site, porque com certeza, se essa mãezinha tem essa necessidade, muitas outras têm, né? Vai beneficiar muitas outras mães. Então, esse é o nosso desejo. Então, se tiver alguém, né, que tem alguma deficiência do filho, alguma necessidade, né, que precisa, assim, na hora de vestir, é, toda ideia é sempre bem-vinda, né? Olha, que bacana aí, mãezinhas. Podem entrar em contato com a Josi. Nós vamos deixar aqui, né, os contatos dela, as redes sociais. E para que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato com ela. E eu quero agradecer a sua presença, querida. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Tudo de bom para você. E a gente vai voltar a se falar numa outra oportunidade, né, que eu já convidei. E a Exatamente. gente volta a conversar um pouquinho mais sobre você, sobre a Isabela, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Fique com Deus também. Deus abençoe. Amém. E eu quero agradecer a cada uma de vocês que assistiram esse vídeo até agora. Se vocês gostaram, foi importante para vocês essas informações, compartilhem para que cheguem a mais pessoas que precisam. Muito obrigada, fiquem com Deus.